Bem-vindos a mais um Síndico em Ação. Eu sou Alexandre Prandini e o nosso programa tem foco em trazer instrução para você, síndico profissional, síndico orgânico, trazer informação para o mercado de condomínio. Nosso programa de hoje é o Olhar Jurídico em Condomínio. Estou aqui com o advogado e amigo Tárcio Taricano. Obrigado, Tárcio, pela presença. Obrigado pelo convite. Pela participação. A gente vai conversar um pouco sobre nosso olhar jurídico em condomínio. Então a ideia é tirar dúvidas e colocar o máximo possível de informação dentro do mercado aí, em frente a esse tema tão importante quanto ao tema jurídico em condomínio. Perfeito. Como que você vê, assim, o síndico profissional veio de uma forma muito forte hoje em dia em condomínio, a gente tem aí uma profissionalização de todo o mercado, inclusive a gente já fez um programa sobre isso. Como é que você vê essa interação entre o síndico profissional e a área jurídica em condomínio? Isso melhorou? Isso para você está numa tendência boa? Prandini, se você me permite contextualizar, não se restringir a síndico profissional, mas a responsabilidade do síndico num todo, seja ele morador ou profissional. Hoje a gente vê que o leque de responsabilidades aumentou tremendamente. Então o condomínio ele deve ser tratado como uma grande empresa. Antigamente a gente não via aquele padrão de condomínio clube com tantas atribuições e responsabilidades. Hoje a quantidade de contratos que um síndico deve verificar, se atualizar com relação às medidas cabíveis, ter uma consultoria adequada é imensa. E, portanto, esse vínculo de síndico profissional com um condomínio, ele vem a calhar por quê? Uma gestão de um condomínio ela deve ser feita de forma tremendamente responsável. Hoje um condomínio se equipara a uma empresa e o síndico ele deve ter o devido preparo e encarar o condomínio como uma empresa no seguinte sentido: ter uma equipe preparada ao seu redor e ter também contratos de prestadores de serviços que façam com que o condomínio funcione, independente da presença dele ou não. A gente costuma brincar que tem muitos síndicos ainda que são aposentados e, eventualmente, a síndica, a gente vê diversos casos, marca uma reunião de conselho fiscal, as conselheiras vão lá, tomam um café, trocam receitas e a última coisa que elas fazem é verificar o balancete. Então demanda responsabilidade, eu vejo com muito bons olhos a profissionalização dessa área. Um síndico profissional ele tem uma visão global, macro da coisa e de forma pragmática ele resolve muitos problemas. Independente de ser síndico morador ou síndico profissional, uma equipe sustentando o serviço dele é importantíssima. Eu percebo que tem muitos advogados que agora só atendem condomínios, né? Antigamente você tinha aquela... Isso aconteceu também com quase todos os prestadores de serviços de condomínio. Antigamente eles atendiam empresa, condomínio, pessoa física, e hoje tem aqueles que só dedicam o seu tempo a condomínio, ao mercado imobiliário. Isso vem mudando também, né? Vem mudando, não somente a área do direito condominial, mas todas elas, na minha humilde opinião, demanda especialização. Uma outra analogia que eu faço, existem advogados, por vezes, da área trabalhista, você adentra o escritório daquela pessoa e fala, olha, afundou um navio cargueiro em Santos, preciso de alguém especialista em direito marítimo, ele fala, eu faço. Então, eu acho que não cabe o aventureiro se responsabilizar por um condomínio. Tudo hoje demanda estudo, treinamento e a experiência prática que um advogado vai pegando com um condomínio, aliada a um curso de especialização em direito condominial, ela dá a credencial para ele instruir melhor aquele síndico para evitar a correção de problemas futuros. A partir do momento que vai acompanhando o síndico na análise de contratos, na conduta que ele tem perante os outros moradores, isso evita problemas e até responsabilidade para o próprio síndico, que por vezes se arrasta após o período do mandato dele. Então essa consultoria, essa aproximação é fundamental para a saúde do condomínio e para uma gestão mais fluida do condomínio.
Alguns condomínios, inclusive, demandam uma quantidade tão grande que se faz contratos mensais de atendimento, né? Isso. Essa questão também está cada dia mais Em voga. acesa aí para a gente poder ficar sempre atento. Então, para você, síndico, é importante o que o Tarso está dizendo aqui, porque procure um advogado capacitado no mercado de condomínio, um advogado que só faça isso de preferência, para que você não corra o risco de pegar algum advogado que de repente não tem uma vivência e alguma situação que é bem atípica a outros mercados aconteça em condomínio e esse advogado não esteja preparado para atuar. E acontece bastante isso, né? Acontece. Uma coisa que só acontece em condomínio, né? A gente bateu um papo até antes para elaborar a nossa pauta e uma das coisas que eu vou falar agora é uma coisa que confesso para você que é uma das coisas mais difíceis de se abordar em condomínio. Fumo, e eu vou falar fumo e drogas. Bom, fumo e drogas, fumo de maconha, né? É uma abordagem difícil porque a coisa não acontece porque acontece na área comum do condomínio, ok, a gente tem uma solução para isso. Adverte, multa e por aí vai, porque isso já está previsto. Agora, aquela pessoa que abusa do fumo dentro de casa, que atinge outros moradores, vamos pegar o fumo por enquanto, porque é uma coisa assim, existem casos da minha carteira, por exemplo, que a pessoa fuma tanto que a vizinha de cima já reclama, e a vizinha do lado tem problema de saúde, e você tem uma certa limitação em ter uma ação quanto a isso, né? Como é que é isso na visão jurídica? Olha, eu vou passar aqui para você o meu entendimento, a minha ótica. Acredito que não tem um problema mais importante do que outro em se tratando de condomínios. Cada condomínio tem a sua peculiaridade. Por exemplo, fumo, droga, cigarro. A gente sabe que no estado de São Paulo isso veio em 2009 com a proibição de fumo e veio a ser sacramentado como lei nacional em 2014, por decreto. Agora, não há possibilidade, por exemplo, de o síndico pensar numa medida como essa de maneira incisiva, porque vale sobretudo sempre o diálogo e o bom senso de ambas as partes. Não adianta, por vezes, o síndico emitir uma notificação ou multa sem ele previamente tentar o diálogo com essa pessoa. Óbvio, é tremendamente desaconselhável o síndico julgar ou condenar ou apontar as pessoas sem a comprovação. Sim. Se eventualmente um morador ele aponta, olha, estou sentindo cheiro de fumaça, de fumo, de maconha, de droga, pode ser daquela unidade, o síndico ele deve fazer aí uma investigação e tentar abrir sempre o diálogo com essa pessoa. A gente vê casos, por exemplo, onde o síndico ele vai até a pessoa, a proprietária da unidade ou inquilina, moradora, enfim, ele conversa com essa pessoa no sentido de que está afetando a saúde ou incomodando a pessoa abaixo ou acima. A partir do momento que a pessoa entende que ela vive num condomínio e o direito dela não pode se sobrepor ao direito da outra pessoa, ela deve mudar os seus hábitos. Tem também aquela postura de pessoas um pouquinho mais espertas e inteligentes, como a gente já viu. O morador ele fuma, droga ilícita. Na verdade, existe aí a previsão de que o usuário ele pode fazer uso. Mais uma vez, a gente viu uma resposta de morador alegando o seguinte, se defendendo até. Olha, o artigo 5º da Constituição prevê que o domicílio é um asilo inviolável, então ninguém pode me proibir de fazer nada aqui, ninguém pode entrar aqui, eu faço o que eu quiser. Sim. Não é isso. A partir do momento que a pessoa se prontifica a viver em um condomínio, como eu disse há pouco, ela tem que respeitar os demais. E o diálogo, sobretudo, por vezes é mais eficiente do que uma notificação fria ou do que uma emissão de multa e costuma funcionar. Agora, esse tipo de abordagem também demanda um pouco de feeling por parte do síndico. Se ele for um cara um pouquinho mais incisivo, certamente vai haver alguém aí do corpo diretivo que possa se prontificar a conversar com essa pessoa. No meu entendimento, tem pessoas, tem colegas ou até síndicos que evitam esse contato direto, automaticamente evitando um embate, né? E enviam uma notificação. Mas eu sempre priorizo o esgotamento das condutas. Primeiro tentativa de diálogo e depois as medidas administrativas que competem ao síndico. A questão de sindicância, ela sempre toca primeiro no diálogo, né? Eu acho que isso aí é a primeira
primeira abordagem. O que ocorre em algumas vezes é que o síndico ele tem uma quantidade tão grande de unidades e uma quantidade tão plural de situações para tratar, que às vezes enviar uma advertência até cria aquela questão do diálogo. E às vezes, dependendo da pessoa que recebe, ele já vem meio que, entre aspas, agressivo. Para esses agressivos, há alguma resposta jurídica que a gente pode, ou algum caminho jurídico que a gente consiga correr para isso? Porque eu faço insistência nesse tema porque é muito plural e é muito grande a quantidade de coisas que acontecem nesse sentido. Há algumas alternativas para a gente poder tomar uma ação de notificação, multa, ou isso é realmente insistência na parte do diálogo? Como eu disse há pouco, a gente não pode também proibir que uma pessoa faça uso de um cigarro dentro da unidade dela. Então o síndico fica um pouco restrito na sua atuação quanto a isso. Agora, juridicamente falando, eu sempre evito o confronto judicial nesse tipo de situação, porque ela vai se agravar ainda mais. Então, esgotando as possibilidades que um síndico tem, como você disse, advertência, notificação, multa e vai progredindo esse valor de multa proporcionalmente à taxa condominial, é o caminho que a gente aconselha. Por vezes, uma conversa até, se houver o diálogo, é claro, entre o morador prejudicado com quem está causando esse transtorno, também funciona muito. Uma reunião no sentido de haver aí um consenso, olha, por favor, manere, evite fumar no banheiro onde tem o shaft, e isso aumenta o transporte dessa fumaça, automaticamente vai levar essa fumaça para a unidade abaixo ou acima. Se for fumar um cigarro, enfim, feche a sacada. Existem sugestões, pequenos conselhos para mitigar, minimizar o transtorno para o vizinho. Agora, judicialmente falando, eu vejo isso até, desculpa o termo chulo, como um tiro do pé de quem está sendo provocado, de quem está sendo prejudicado com essa situação. Porque o síndico também, ele tem alguns casos que ele deve obrigatoriamente se envolver, certo? Tem outros que, por exemplo, infiltração. Puxando um pouco ao tema, um morador que tem uma infiltração logo da unidade acima, ele pode contatar a unidade acima. O síndico não necessariamente precisa intervir desde que elas se conversem. Agora, na minha opinião, o síndico provocar uma discussão, uma reunião com essas pessoas, eu acho sensato, prudente, tem funcionado ao menos. Eu confesso que eu nunca tive a necessidade de ingressar com uma medida judicial por uso de droga ou por uso de cigarros, e a conversa sempre foi efetiva. Quer dizer, a palavra mágica aqui é conciliação. Sempre. Né? Sempre. É importante que você diga isso, porque eu estou falando sobre esse tema porque isso acontece demais. Né? Eu sou síndico e isso acontece de uma forma muito grande e nem sempre moradores entendem essa nossa dificuldade na solução do problema. E às vezes essa questão de fazer essa triangulação também para uma situação de fumo não é muito bem vista. Então, assim, a colaboração, aquilo que você falou no início, tem que se entender que se vive num condomínio. E é a coletividade, né? A função do síndico é de apaziguar e mediar os problemas. Né? A partir do momento que o síndico tiver um perfil onde ele compra a briga de um em detrimento do outro, ele não está sendo um bom síndico. O síndico ele tem que gerir os problemas e não necessariamente agradar um ou prejudicar o outro. Ele tem que resolver o problema com o diálogo, como você disse. Isso que é o legal do síndico profissional. Ele não está no condomínio, então ele não deve aquele capital político, vamos chamar assim, né, para nenhuma das partes. Então ele faz o certo. Perfeito. Ele não age de maneira emocional, né? Bom, tem uma outra coisa, esses dias acabou aí saindo uma matéria num site que foca no mercado de condomínio, sobre as prompt tax. Esse termo ele vem muito forte hoje em dia no mercado, ele começou com o Airbnb, está vindo agora com o quinto andar, e a gente tem uma vulnerabilidade do condomínio na questão de quem deixar entrar, que tipo de permissão eu dou a essas pessoas, que tipo de liberdade eu dou, como é que eu exijo a credencialidade desse pessoal, como é que eu pego as informações deles. Isso está tocando também no âmbito jurídico? Sim, existe uma discussão grande sobre esses temas. Agora, fazendo só um adendo, a gente não consegue brigar contra a tecnologia, ainda mais quando ela traz comodidade e economia para as pessoas. Então, por exemplo, no caso do Airbnb,
Isso é um tema teoricamente relativamente novo, mas ainda não está pacificado. Então vamos supor, o proprietário que é um investidor, obviamente ele vai querer alugar aí o seu apartamento, a sua unidade, com maior giro, com maior fluidez de pessoas para ele ter maior retorno financeiro. Agora, isso causa um transtorno tremendo para o condomínio. Sim. Existe uma discussão jurídica entre as teses que tentam enquadrar, por exemplo, essa alocação por curta temporada como hospedagem, e aí automaticamente ela iria contrariamente à natureza de residência do condomínio, certo? E, portanto, não deveria ser aceita. Eu, particularmente, sou favorável à recepção da tecnologia, como você bem questionou, a partir do momento que se faça um controle, um procedimento, um padrão de conduta por parte das portarias, sejam funcionários seletistas ou terceirizados, no sentido de evitarem problemas. Então, vamos supor, a gente sabe que essas plataformas, sejam sites ou sejam aplicativos, uma semana antes eles já conhecem quem são as pessoas que vão alugar porventura aquela unidade. Ótimo. Então eles já têm disponível uma documentação daquelas pessoas que vão adentrar a posse da unidade. O síndico ele pode exigir com uma certa antecedência, vamos supor, em áreas turísticas, se for estrangeiro, verificar passaporte, pedir a documentação, puxar certidões, fazer um controle restrito de cadastro na portaria. Não basta simplesmente liberar para que as pessoas adentrem na posse e por vezes aqui na capital a pessoa aluga um imóvel por Airbnb, faz uma festa com um monte de amigo, ela não tem a obrigação e nem vai saber as normas do regulamento interno, da convenção, ela vai querer usar a piscina de madrugada, salão de festa, vai fazer barulho, vai pouco se importar com as regras. Então a gente precisa analisar, como eu disse, da seguinte forma: não nos restringirmos. Existem aí previsões também que se a convenção for contrária à alocação por aplicativos, eventualmente pode ser que possa barrar na portaria. Eu sou cético quanto a isso, porque a gente vê precedentes, inclusive do STJ, por mais que exista uma proibição de algum tema qualquer, vamos supor animal ou qualquer outro, o STJ ele imprime aí uma mudança comportamental ainda que a convenção proíba. Então é mais prático a gente já instruir o síndico a adotar algumas posturas padronizadas de fiscalização e controle dessas pessoas. Certo. Se adaptar, acho que é a melhor palavra. Perfeito. Assim, vou lembrando aí um caso parecido, a tecnologia do Uber, ele veio e teve um grande confronto, né? Exatamente. E hoje em dia eles convivem muito bem, aí isso melhorou até o serviço de táxi. Deixa eu te perguntar coisas que eu faço uso da minha carteira. O que eu coloco? Primeiro, eu me preocupo muito com o uso do estacionamento. Porque o uso do estacionamento é o que a gente chama de cavalo de Troia, né? O cara vai, aluga e você não sabe como é que ele vai colocar, porque se ele entrar com uma van, ele coloca a quantidade de pessoas que der ali dentro da van e você não tem esse controle, tá? A gente tem que também entender o que é possível para o síndico fazer o controle, né? Alguns condomínios eles têm lá embarcada a tecnologia digital, QR Code, por aí vai, mas nem todos eles competem com esse tipo de disposição. Então, o que eu crio? Eu crio, primeiro, uma restrição de uso de entrada de veículo, tá? O segundo, essa questão que você falou, o tempo hábil de você me mandar, o tempo da ficha, o que você me manda. E restrição à área comum, academia, brinquedoteca e por aí vai. Isso dá para fazer? Tudo vai depender da forma como a convenção e o regulamento estipula. Então, por exemplo, a gente sabe, o praxe é que o hóspede ele pode se valer das áreas comuns, certo? O visitante, em alguns condomínios, ele tem a entrada e o ingresso na piscina proibida. Em outros, a depender da vontade da maioria, que é sempre soberana numa assembleia, pode ser que eles permitam um filho, eventualmente, visitar o pai e usar a piscina. Esse controle de vagas que você pontuou é extremamente importante, porque a vaga de garagem ela é um dos top 5 aí dos problemas de um condomínio. Sim, esse controle, a fiscalização, o cadastro prévio, vamos supor, de um prestador de serviço, não só a hóspede, se você pede o número da placa, o nome do condutor e cadastra o período que ele vai ficar e entrega um crachá para aquele automóvel, para ter a identificação na garagem,
já restringe um pouco e a pessoa já vê que existe um controle. Normalmente os furtos, roubos acontecem naqueles condomínios onde as pessoas percebem que não tem qualquer controle, certo? Por vezes, uma portaria virtual, não existe alguém lá presencialmente para pegar a documentação, Pois é. Então isso acaba dificultando um pouco, mas compete ao zelador presente, como interlocutor entre o corpo diretivo e a portaria virtual, fazer esse controle. Porque do contrário, como você disse, eventualmente por um aplicativo a pessoa aluga por curta temporada um imóvel e ela chega com uma van, ninguém vai controlar, ela com um token ou com um controle vai adentrar a garagem e chega com mais visitantes, não vai saber se essas 10, 15 pessoas vão dormir também na unidade ou só vão passar o dia. Então a gente tem sempre que controlar junto do síndico. Nesse sentido, a gente vê como saudável o repasse, a atualização do regulamento interno, de uma convenção. Muitos condomínios hoje que estão sendo entregues, a convenção já prevê a possibilidade de aluguel por curta temporada e já prevê algumas condições. Agora, aqueles condomínios mais antigos, que têm a convenção até anterior, ou regulamento anterior ao Código Civil de 2002, é tremendamente importante o síndico pesquisar, contar com uma consultoria jurídica e verificar os pontos de atualização. Este, por exemplo, o aluguel por temporada é um deles. Demanda rigor por parte dos funcionários, responsabilidade por parte do síndico, não simplesmente fechar o olho e aceitar do que for, e a responsabilidade vai ser sempre do proprietário. O que eu vejo particularmente, independente desse receio que as pessoas têm com o locatário que vai ingressar no imóvel por uma locação de curta temporada, muitos problemas também ocorrem por moradores, por inquilinos, por proprietários, e as medidas que o síndico tem na esfera administrativa também vai servir para essa unidade que está sendo objeto da locação. Então, o responsável por qualquer dano, por pagamento de multa, vai ser o proprietário. Então, a ótica que eu tenho é a seguinte: efetuar um controle rigoroso de cadastro de pessoas, duração de estacionamento dos carros, verificar, por exemplo, se aquela unidade tem direito a uma vaga, não tolerar que mais carros usufruam da vaga de visitantes. Isso, muitos condomínios já prevêem que a vaga de visitante ela não deve ser utilizada para prestador de serviço ou por muito tempo. Tem condomínio até que prevê, olha, 4 horas, 8 horas e limita o prazo. Então, se a gente verificar às claras, Pandrini, as regras que existem hoje no condomínio, o síndico vai conseguir implementá-las. Se não tiverem regras claras, o síndico vai ter dificuldades em reivindicar os direitos do condomínio e até cabendo recurso por parte do proprietário alegando, olha, não tem essa disposição na convenção, no regulamento, por ser um fato novo não previsto na documentação, no acervo legal do condomínio. Isso que você está dizendo é uma coisa que eu até puxo um gancho da comunicação. O síndico ele precisa comunicar de uma forma diferente hoje em dia o regulamento interno, convenção e por aí vai. São coisas que as pessoas não têm prática de leitura e às vezes quando toma leitura nem toma atenção. Né? Isso aí é uma coisa que precisa ser olhada. Agora, obras. Eu vejo muita confusão na questão de obras. As pessoas às vezes deixam de fazer obras por não conseguir categorizar que tipo de obra que é aquela. E aí fica com um pouco de receio com aquela questão de, algum morador pode reclamar que eu não tenho o quórum necessário, que eu não tenho a aprovação necessária da Assembleia. Qual é a certa categorização que a gente faz para essas obras úteis, necessárias e voluptuosas? O que é necessário para cada uma delas? Como é que atinge? Você consegue contar um pouco nessa história dessa exigência? Existe muita dificuldade ainda por parte de alguns síndicos moradores. Não coloco aí nessa vala os síndicos profissionais que hoje estão cada vez mais se aperfeiçoando. Tenho até colegas que estão fazendo cursos certificados. Isso é muito importante. Agora, aqueles síndicos moradores, eles confundem às vezes o quórum. Mesmo lendo o regulamento, convenção, Código Civil, regramento, por exemplo, eles colocam uma atualização, uma reforma de rampa de acessibilidade em frente ao prédio, por vezes exigida pela prefeitura, legislação municipal, como uma alteração de fachada e colocam para votação como se fosse o quórum de unanimidade ou 2/3, o que não é verdade. Por exemplo, divergindo aí, diferenciando as formas de
benfeitorias, elas existem da forma voluptuária, como você disse, que é para mero deleite, eventualmente a pessoa vai fazer uma piscina ou um projeto de jardinagem, uma churrasqueira, as úteis e as necessárias. As úteis, por vezes, a pessoa vai individualizar gás, a água. Úteis e necessárias, o quórum, 50% mais um dos condôminos. As voluptuárias, quórum de 2/3. Só que fazendo um parênteses aqui, abrindo um parênteses, as benfeitorias necessárias, por vezes, elas, a depender da urgência, elas até dispensam uma votação. O síndico, em conjunto com o seu conselho, ele pode implementar uma benfeitoria necessária. Então, esse exemplo puxado do começo, de uma rampa de acesso, o síndico, se for para cumprir uma legislação municipal, ele pode enquadrar aquilo lá como uma benfeitoria necessária para cumprir o rigor da lei municipal e, eventualmente, nem passar por uma assembleia. Agora, tem síndicos que confundem alteração de fachada, quórum, unanimidade, com essas 3 benfeitorias. Isso aí é uma coisa que eu vejo muita confusão acontecendo. Como você disse, síndico profissional confunde muito pouco, mas os moradores têm uma certa confusão na cabeça deles do que pode e o que não pode ser aprovado. E às vezes essa situação ela aparece e aí bota em xeque todo o trabalho que a gente está fazendo, né? Isso é uma coisa que eu vejo, tento instruir da forma que você explicou, tento colocar um caminho um pouco mais claro, mas é por isso que eu quis tocar. Bom, uma pena que nosso tempo aqui é muito curto, porque a questão jurídica, você vê, ela tem um âmbito tão grande, né? A gente poderia ficar falando aqui bastante tempo, mas vamos ver se a gente marca uma próxima vinda sua, fazer um novo programa, para a gente falar sobre outros temas. Foi muito instrutivo, muito boa a sua participação, te agradeço bastante. Te agradeço o convite. Eu evitei ao máximo falar aqui uma abordagem com juridiquês, para que fosse fluido. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua participação, por assistir nosso vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aqui para ajudar a gente. Se inscreva no canal para participar e receber os próximos vídeos. E se você quiser fazer uma sugestão, participar do nosso programa, vai aparecer o e-mail aqui do Síndico em Ação. Por favor, faça a sua sugestão, mande seu e-mail, que é muito importante para nós. Muito obrigado.